Vamos falar hoje a importância dos avós na vida dos netos e qual a importância dos avós também no relacionamento de casais, seu lugar e seu papel. Vem comigo tomar esse café da manhã aqui e vamos conversar sobre os avós, porque já foi há poucos dias o Dia dos Avós, um dia que se celebra a presença desta figura tão importante. Olá, sejam todos bem-vindas para mais um Papo para Casais aqui no meu canal. Para você que está aqui pela primeira vez, eu convido você a inscrever-se no canal, deixar seu like, fazer seus comentários e também indicar o canal para outras pessoas que possam se beneficiar e gostar dos conteúdos que estão aqui. Quanto mais pessoas participar do canal, mais entrega o YouTube faz. E a função do meu canal aqui é poder falar sobre relacionamento de casais, trazendo assuntos que influenciam, que melhoram e assuntos que podem prejudicar o relacionamento de casais. E assim você faz a sua escolha, e assim você entende dos conteúdos e você faz as pequenas mudanças que são necessárias para você construir um casamento que seja longo, duradouro e feliz e enfrente as suas dificuldades como precisam ser enfrentadas. A nossa conversa de hoje é como fazer os avós, essas figuras tão importantes, se fazer presente na vida dos netos e na vida do casal. É claro que a gente sabe que, dependendo da cultura, dependendo da forma como os filhos viveram com esses pais, é como eles vão conseguir colocar esses pais também fazendo a troca nessa vida com os filhos, nessa vida que precisa criar novas situações de encontro e desencontro. Mas é claro que existem avós diferentes em cada família. Veja bem, existem aqueles avós que são muito invasivos e que chegam na vida do casal e quando nascem os pequenos e eles tentam querer que tudo seja feito do seu jeito. Isso traz um grande conflito para os casais, porque cada pessoa que vai para um relacionamento e que decide ser pai quer construir da sua forma. Esses avós que são invasivos, eles partem do pressuposto que os pais não vão conseguir exercer o seu papel, que é seu por dever, que é seu por estar naquele lugar de paz. Então ele diz aquela célebre frase que fala a seguinte coisa: os filhos são sempre pequenos e eles não passaram por essa experiência, então eu que já tive a função paterna, a função materna, eu sei como eles devem cuidar dos netos. Essa invasão cria conflito e também cria uma sensação de querer que esses avós fiquem distantes. Mas se eles são invasivos, vão estar sempre presentes e trazendo aí uma série de conflitos. Por outro lado, existem aqueles avós que se mantêm muito distantes, que nunca convidam seus netos para passar um final de semana com eles, para viajar, para estar com eles, porque entendem e acreditam que cuidar desses filhos, que são seus netos, é função dos pais. E eles entendem que toda a convivência que vai ter com esses netos é uma convivência de cuidado. E que nem sempre é isso que os pais solicitam. Muitas vezes os pais querem que os avós participem da vida dos netos, porque sabem quanto é importante a presença dos avós para a construção da personalidade e principalmente para a construção de memórias afetivas. Os avós, eles têm como papel poder estar com os netos diferente de quando estiveram cuidando dos seus filhos. Por que é diferente? Por que tem que ser diferente? Certamente porque eles são avós. Eles não têm a mesma responsabilidade que os pais têm na educação. Mas certamente para que se tenha um bom convívio dos avós, para que os pais queiram que os avós estejam participando
da vida dos seus filhos, se faz necessário falar sobre certos limites que se deve colocar aí para os avós no relacionamento com os netos. Os pais devem ter claro quais são os papéis que os avós desempenham, que são os papéis de avós, e os pais devem ter a clareza de poder comunicar aos seus pais como é que eles gostariam que eles se relacionassem com os seus filhos. E dessa forma, e nessa conversa, que precisa ser uma conversa franca, uma conversa clara, vai fazer com que os avós entendam que eles devem, no convívio com seus netos, manter a lei e a ordem dos pais. Porque se fizer coisas escondidas, isso desvaloriza e tira a autoridade dos pais como pais. E quando se faz isso, se cria um certo conflito, porque os filhos, que são os netos, vão fazer essa aliança com os avós e vão desvalorizar os seus pais. E todos nós aqui sabemos a importância que é dos filhos ter admiração pelos pais por um grande período de sua vida, até em torno de 10, 11, 12 anos. Os pais são os heróis dos filhos, então é importante que os filhos olhem para os pais e tenham admiração, porque os pais são os primeiros amores dos filhos. E para que este amor cresça e se desenvolva e evolua, é preciso que essa admiração aconteça. Então os avós, para ter um bom convívio com os netos e com o casal, precisa saber qual é o seu lugar neste contexto novo, que é da construção desta nova família. É ter a clareza e falar abertamente do que você quer fazer com seus netos. Você convidar os seus netos para determinadas coisas, mas sempre buscar que os pais autorizem, porque são os pais que devem autorizar os filhos a ir em alguns lugares com os avós. Muitas vezes os avós também falam que eles têm dificuldade de convidar os netos porque não sabem o que fazer com eles. Porque gerações diferentes, elas são muito importantes para as crianças pequenas conviver com os avós que são de outra geração, que tem uma outra forma de ver o mundo, que mostra para eles uma outra forma de ver o mundo e que conte histórias da sua vida, do seu conviver, no seu tempo, das coisas diferentes, até porque o nosso mundo é muito veloz. Então, se os avós contar para os seus netos o que eles viveram quando criança, o que eles brincavam quando criança, com o que eles brincavam, isso traz para os netos um encantamento. E criar essa proximidade afetiva e amorosa dos filhos para com os avós é bastante importante para o crescimento da criança e para a formação de sua personalidade, à medida que os avós também trazem os laços afetivos que fazem memórias amorosas. E viver essa coisa afetiva e amorosa também é importante para as crianças, para que se tornem adultos também com essa capacidade de troca, com essa capacidade de amor, com essa capacidade de convívio amoroso. Então, os avós às vezes dizem assim: eu vou levá-los na minha casa, mas não tem nada lá que eles gostam. Não tem videogame, não tem telefone. Veja, eu sugiro aos avós que consigam fazer coisas diferentes do que as crianças sempre vivem, porque é aí que cria essas memórias. Alguns passeios no parque com os netos são importantes e faz com que eles queiram estar com vocês. Fazer leitura juntos, comprar livros e trazer para os netos observar, olhar e ler juntos é uma outra atividade que os netos vão passar a gostar. Fazer recorte, fazer colagem, isso também as crianças gostam muito de fazer, dependendo da idade que elas têm também, não é? Ou talvez assistir algum filme, algum desenho junto com a criança. Veja, faz vocês reviver um pouco o seu tempo, a sua infância, como era. E aí, vivendo e acompanhando isso, vocês vão poder
contar as vossas histórias. E os netos ficarem encantados escutando as histórias que vocês trazem do seu tempo de criança. Contar as histórias dos pais deles quando eram criança, com o que os pais brincavam, por onde os pais transitavam, que coisa eles tinham dificuldade, que coisa eles tinham facilidade, como era divertido estar com os pais dessa criança. Os avós podem passar para os seus netos a história dos seus pais. E isso realmente encanta os seus netos. Lidar com a tecnologia também é uma coisa importante, solicitar aos seus netos que ajudem vocês a entender algumas coisas, que claro que eles sabem muito mais que os avós, sabem muito mais que os pais, porque eles já nasceram nessa era da tecnologia. Então, tantas coisas os avós podem fazer juntos, e isso faz com que também, de certa forma, os pais tendo essa relação de troca, essa relação colaborativa que os avós vão ter na criação dos filhos, respeitando os limites e os papéis de avós e de pais, pode acontecer que os pais também, em alguns momentos, podem contar com os avós para ficar com seus filhos, para que eles possam sair, fazer algum programa com amigos, ou mesmo um convívio de casais, porque quando os casais têm filhos, muitas vezes eles acabam só cuidando dos filhos e não achando um tempo para o convívio, para o relacionamento de casais. Então veja, como é importante conseguir desenvolver esse convívio com os avós, com os netos e com os pais, para que o casal tenha sim um relacionamento saudável com a família de origem. Afinal, os ciclos vitais se modificam através dos tempos e é preciso que a gente tenha essa flexibilidade para lidar com as mudanças que vão acontecendo. E com isso, os pais vão ficar nos seus papéis de pais, os avós nos seus papéis de avós e os filhos nos seus papéis de filhos e de netos. E admirar os avós, admirar os pais, vai fazer com que também os filhos, e que são os netos também, vão se sentir valorizados porque eles pertencem àquela família que tem uma troca amorosa e uma troca afetiva. E como os pais e como a família ela se move através dos tempos, o crescimento desses filhos vão fazer com que também, com o tempo, mesmo virando adulto, vão ter o respeito e o cuidado com os avós e o amor e a troca. Então eu sugiro a vocês que consigam construir uma relação afetiva com a família de origem, para que assim eles venham ser bons avós, com boas trocas e boas parcerias, e que os seus filhos possam crescer de forma saudável, afetiva e amorosa. E que vocês tenham então também a possibilidade de ter outros convívios, outras programações de casais, e assim crescer em uma família harmoniosa. E assim chegamos ao final de mais um Papo para Casais, e eu sugiro a você que deixe o seu like se você gostou do vídeo, e também se quiser sugerir temas, pode sugerir aí nos comentários, que eu preparo para vocês um novo Papo para Casais, e convido vocês para no próximo sábado estar comigo tomando café da manhã e tendo essa conversa agradável que possa levar a um desenvolvimento, um viver melhor nas famílias e no casamento. Até o próximo sábado.